Considero importante para a gente destacar no tocante à publicidade. O que é que ela significa, como é que funciona, o advogado pode, não pode fazer propaganda, como é que isso está disciplinado no nosso Código de Ética. Primeiro aspecto é diferenciar o que vem a ser propaganda e publicidade. Propaganda, o advogado ou a advogada não pode fazer. Propaganda, o nosso Código de Ética veda completamente. Por quê? Porque a propaganda ela tem um aspecto comercial, mercantilista, mais em voga, mais intenso. E a atividade da advocacia não diz respeito à atividade mercantil. Nós não vendemos um produto como uma loja comum. O trabalho do advogado ele está relacionado a uma relação de confiança. Então, por isso, o nosso estatuto retira esse aspecto mercantil da nossa profissão e dá um aspecto de honra, por isso recebemos honorário. Porém, o nosso estatuto, o Código de Ética, permite que a gente se apresente à sociedade, ao público, que a gente se faça conhecido através da publicidade, que seria, como o próprio estatuto menciona, o próprio Código de Ética, uma apresentação feita sempre, mesmo na forma de publicidade, sendo sempre feita de forma discreta, sóbria e moderada. Então, esses três elementos, discrição, sobriedade e moderação, precisam estar presentes na apresentação que o advogado vai fazer em qualquer local, em qualquer instrumento. E aí, para a gente não se alongar muito, o tema é extenso, a gente poderia passar uma noite inteira, uma tarde inteira falando sobre ele, mas eu vou pegar aqui alguns aspectos que eu considero mais importantes para a gente dar aqui algumas dicas de como o advogado pode exercer essa publicidade sem violar o seu Código de Ética. E aí, posteriormente, a gente passa a conversar um pouco sobre as prerrogativas. Primeiro aspecto, muito se pergunta, Rafael, o advogado pode fazer anúncio em rádio, TV, outdoor, painéis, muros, elevadores, distribuir panfletos? Não. Todas essas atividades que várias outras profissões podem fazer, a advocacia está completamente proibida no seu Código de Ética, podendo sofrer infração disciplinar se assim cometer. Então nós não podemos nos fazer conhecido entregando panfletos, colocando propaganda do escritório no outdoor, em muros, em nenhum tipo de painel, certo? No máximo que se admite é a placa do escritório, que deve ser também sóbria, moderada e discreta. Não pode ser uma placa que configure o outdoor, porque também fere o Código de Ética, mesmo que ela esteja no seu escritório. Mas, Rafael, então como é que eu vou me apresentar à sociedade? Veja só, o nosso Código de Ética permite uma forma de publicidade que é bem interessante e bem plausível para todo e qualquer advogado, advogada exercer. Você pode, por exemplo, em jornais, publicar artigos de ordem acadêmica, de caráter informativo. Só que mesmo esses artigos de jornais que o advogado venha a publicar para apresentar o seu nome à sociedade, tem alguns cuidados que devem ser observados em virtude dos três aspectos que a gente mencionou: sobriedade, moderação e discrição. O advogado, ao escrever o artigo para um jornal, por exemplo, impresso, que enviar o artigo só pode ser publicado com o nome e o e-mail, o endereço eletrônico, o e-mail do advogado, da advogada. Ele não pode colocar lá endereço do escritório, telefone, nada mais. Apenas seu nome, no máximo a formação profissional que possua e o seu e-mail. Mas não pode indicar endereço do escritório, telefone, nada disso. Por quê? Porque vai configurar captação de cliente de maneira irregular, segundo o Código de Ética. Mas é uma boa alternativa, uma boa dica para o advogado que queira se apresentar socialmente, porque ele vai ter ali no jornal um texto seu de caráter acadêmico, de caráter informativo sobre um determinado tema, certo? Que ele vai escrever informando a sociedade e pode colocar o seu nome e e-mail, nada mais, segundo o estatuto como prevê o nosso Código de Ética. Outra pergunta, para a gente fechar esse tema da publicidade, diz respeito à parte eletrônica. Hoje, com as redes sociais, o advogado, ele cada vez mais tem participado do mundo das mídias digitais. E como é que funciona, Rafael? Eu, advogado, por exemplo, poderia mandar um e-mail em mala direta
para várias pessoas ao mesmo tempo, como algumas lojas, alguns institutos de propaganda fazem. Eu posso encaminhar, eu posso apresentar, por exemplo, no meu site, minha carteira de clientes, a carteira de clientes do meu escritório, enviar e-mails com propostas. Veja só, o nosso código de ética também não permite essa modalidade de publicidade, porque entende ser captação irregular que fere a sobriedade, a discrição e a moderação. Mas isso não quer dizer que o advogado não possa usar as redes sociais, que a advogada não possa usar o Instagram, por exemplo, ou o Facebook, certo? Por quê? Porque existem decisões dos tribunais de éticas em vários estados. O Tribunal de Ética de São Paulo tem se manifestado várias vezes sobre essa demanda, certo? Porque assim foi acionado. E em uma de suas decisões destacou que a publicidade do escritório feita em redes sociais, no Instagram, por exemplo, ou no Facebook, desde que com caráter meramente informativo sobre temáticas do cotidiano jurídico, assuntos de decisões, sem fazer captação irregular de clientes, observando a moderação, a sobriedade e a discrição, não há nenhuma violação ao Código de Ética. Então é por isso que você vê com muita frequência no Instagram ou no Facebook escritórios, páginas de escritório de advocacia. Só vai violar o Código de Ética se houver captação irregular de clientes. Por exemplo, nessa página do escritório, no Instagram, o profissional divulgou, o advogado divulgou a sua carteira de clientes, divulgou vitórias que teve em processos. Isso, para os tribunais de ética, configura captação irregular de clientes, porque haveria ali uma violação à sobriedade, estaria dando um caráter mercantil à atividade profissional, certo? Meus caros, então, sobre publicidade, creio que, em virtude do nosso tempo, esses são alguns pontos principais e bem interessantes para a gente começar a discutir sobre essa temática. A gente pode voltar em outros momentos e falar também sobre mais assuntos. Vamos conversar agora sobre prerrogativas da advocacia. Esse aspecto que está lá previsto no nosso artigo 7º do Estatuto da Advocacia, ele é de crucial importância. Por quê? O que é que vem a ser prerrogativas? É muito importante que não só a advocacia, mas toda a sociedade saiba de forma muito segura o que é que significa prerrogativas. Primeiro, prerrogativas não são privilégios. Muitas pessoas pensam que prerrogativas seriam um sinônimo de privilégio. Não é. Por quê? Porque privilégio é algo que você tem sem previsão legal. É um benefício que você recebe sem ter nenhuma previsão legal. Prerrogativa é um instrumento que você recebe em virtude de uma previsão legal, porque o legislador, ou seja, a sociedade, entendeu que aquele benefício, que aquela perspectiva, que aquele instrumento é importante para o advogado no exercício da sua profissão. Ou seja, sem as prerrogativas previstas no nosso estatuto, o exercício da advocacia estará prejudicado. Portanto, o exercício da justiça, da administração da justiça prevista na Constituição também estará, e a proteção da própria sociedade também estará prejudicada. Então, daí a importância essencial da manutenção, da proteção das prerrogativas. Inclusive, a título de curiosidade, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei excelente que criminaliza a violação das prerrogativas profissionais da advocacia, certo? Então, veja só. Dentro desse contexto das prerrogativas, o que é que a gente pode destacar como prerrogativas principais? O advogado, uma das suas grandes prerrogativas é poder examinar autos, processos, procedimentos, qualquer tipo de procedimento, seja judicial, administrativo, investigativo, em qualquer momento que ele esteja, concluso ao juiz, concluso à autoridade competente ou não, porque o Estatuto menciona processos findos ou não, mesmo sem procuração nos autos. Ou seja, o nosso Estatuto, que é uma lei federal, garante que seja o processo judicial, seja o processo investigativo, o inquérito policial na delegacia,
O advogado chega na delegacia, está acompanhando o cliente, pede acesso ao inquérito policial. Ele tem direito de consultar o inquérito policial, fazer apontamentos, pegar cópia? Tem. Está previsto expressamente no Estatuto da Advocacia que ele tem esse direito, mesmo que ele não tenha procuração dos autos. A única exceção a esse direito é para processos que estão em segredo de justiça, ou seja, processos sigilosos, certo? Então, se o processo é sigiloso, obviamente eu, advogado, só vou ter acesso a ele se eu tiver procuração nos autos. Se eu não tiver procuração nos autos, eu não posso ter acesso porque o processo é sigiloso. Em relação aos processos investigativos, ou seja, inquéritos policiais, obviamente também que se houver, e o Estatuto faz previsão disso, se houver investigações em andamento, provas que estão sendo trabalhadas, o advogado também não vai poder ter acesso, porque aí o delegado vai justificar o andamento daquela investigação, daquele procedimento, daquela etapa, não é do inquérito todo, é da etapa que não pode ser entregue, que não pode ser mostrada naquele momento ao advogado. Encerrada a necessidade do sigilo, por exemplo, é uma escuta telefônica que está sendo feita, uma interceptação. Durante o momento da escuta, ela tem que ser sigilosa, porque faz parte da investigação. Encerrada a escuta, ela fica acessível nos autos do inquérito para que os advogados das partes possam ter acesso. É um direito que está previsto lá no nosso artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Dentro desse contexto, uma alteração também muito importante que aconteceu em 2016, que, a meu ver, já estava prevista no Estatuto, mas o legislador resolveu deixar mais claro para não restar dúvidas, certo? O que acontece? O advogado pode, está previsto no nosso Estatuto, acompanhar todo o procedimento investigativo da apuração do inquérito policial do qual seu cliente é investigado. Então eu posso, meu cliente será interrogado, será escutado na delegacia, eu posso acompanhar. Testemunhas daquele procedimento vão ser escutadas, o advogado também pode acompanhar. Está previsto expressamente no inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Se a pessoa que está sendo indiciada, investigada, tem advogado, o seu advogado deve ser aguardado sob pena de gerar até mesmo nulidade e responsabilidade profissional, responsabilidade administrativa, civil, da autoridade, do profissional que violou o respeito a essas prerrogativas. Então, esses dois aspectos aí são cruciais e muito importantes. Mas eu considero também muito importante, meus caros, uma previsão que está no nosso Estatuto que diz respeito propriamente à advogada. No caso, a advogada gestante, a advogada lactante, a advogada que acabou de adotar uma criança, certo? Nosso Estatuto prevê no artigo 7º-A previsões, medidas de benefícios, de prerrogativas, portanto, para a advogada gestante, a advogada lactante, a adotante. Por exemplo, ela terá preferência nas audiências, preferência nas sustentações orais, o que é excelente, é algo que já era para ser óbvio, não precisava nem estar constado aqui, porque estaria dentro do bom senso, mas ainda bem que o legislador fez previsão e garantiu de forma legal essa proteção. Meus caros, então acredito que na nossa noite de hoje nós abordamos temas de suma importância no que diz respeito à publicidade e prerrogativas, mas antes de encerrar, eu gostaria de apresentar para vocês que estão abertas as inscrições para os nossos cursos de pós-graduação da Faculdade Via Sapiens. Em Sobral, no nosso polo em Sobral, haverá uma turma de pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública. E na nossa sede em Tianguá, atendendo aí a demanda da Serra da Ibiapaba, Ibiapina, São Benedito, Ubajara, Guaraciaba do Norte, Viçosa e todas as cidades circunvizinhas, nós também estamos com inscrições abertas para a pós-graduação em Direito Processual Civil. As duas pós-graduações, meus caros, estão com excelentes professores, um corpo docente, um time de primeira mesmo. Por quê? Porque nós fizemos questão de unir o melhor da academia com a excelência da prática profissional. Então, as nossas pós-graduação terão a missão aí de aliar o cotidiano, o dia a dia do profissional com a teoria, para que ela de fato possa servir
ao advogado, à advogada, ao servidor público, ao magistrado, ao promotor de justiça, ao técnico judiciário, ao analista que venha fazer a nossa pós-graduação. Então, conheça a Faculdade Via Sapiens, acesse o nosso site faculdadeviasapiens.com.br. Forte abraço a todos.